pessoal, tudo bem? É Ilha da VanHack aqui e hoje eu estou com Taya, que é o membro da VanHack Premium que conseguiu uma vaga no EA Games. Yeah. Parabéns, Taya. Thank you. E vamos contar um pouquinho sobre sua história. Pode começar sobre quando você estava no Brasil e como você decidiu vir para cá, como foi esse processo de vir para cá? Tudo bem, pessoal? O seguinte, quando eu comecei a pensar em vir para o Canadá, quando na verdade, a gente estava pensando em ter uma melhor qualidade de vida, a gente já chegou a morar em Nova Orleans uns 9 meses, e aí a gente viu, os Estados Unidos é legal, mas eles têm um monte de problema de saúde, não sei o quê. E aí, quando a gente estava lá no Brasil, tive a oportunidade, porque meu marido trabalhava numa empresa de petróleo, e o petróleo está em baixa, né, no mercado, então acabou surgindo uma oportunidade de a gente, digamos, ter um valor da rescisão para poder fazer alguma coisa com isso. Como a gente sempre quis sair para um lugar que tivesse uma qualidade de vida melhor para nossa família, que a gente pretende construir aqui, a gente decidiu investir, por exemplo, num college, que é uma das formas que você tem de vir para o Canadá. Então, o college dele é de 3 anos, o que é ótimo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi dar entrada, né? Você faz um ponto de contato com o college primeiro, recebe uma carta de aprovação, você entra com a consultoria, que tem diversas, que aí você pode ver melhor com o William qual que ele indica, e aí, com isso, você dá entrada no visto estudante, que no caso para o estudante, que era ele, o aplicante, e eu recebi o visto de trabalho. Isso foi muito, não vou dizer que foi fácil, e também não é barato, mas é uma coisa que você tem que pesquisar, cada um tem um cenário, né? Então, foi a forma que a gente fez. Assim que a gente, no mesmo momento que eu soube, né, que eu realmente ia vir para cá, eu esperei, né, eu estava no trabalho naturalmente, eu trabalhava no Globo.com, um lugar que eu amava trabalhar, eu não tenho nenhum problema e adoro o pessoal de lá. Então, eu esperei ter certeza que eu ia vir realmente, que eu ia ter o visto, avisei com bastante antecedência para eles e aí comecei a trabalhar no meu portfólio, que é uma das coisas que eu acho bem importante de fazer. E aí eu vi o pessoal da VanHack no LinkedIn, acho que foi no LinkedIn, não foi no Facebook, eu vi tipo um sponsorship, alguma coisa assim. Vi que eles faziam algum tipo de auxílio pra galera que quer emprego, né? Eu falei, pô, legal, vou de repente já começar a entrar em contato com eles, porque eu ainda tô no Brasil, mas de repente vai ser uma forma legal de eu conseguir um emprego lá. E isso, querendo ou não, acabou por conta de uma conexão que o William que o William faz uma coisa muito legal, às vezes conecta você no e-mail, então é muito legal. E ele me conectou com uma recruiter da Hootsuite e foi incrível, porque antes de eu vir pro Canadá, eu já tinha feito uma entrevista via Skype e que valeu muito a pena, mais uma vez, eu ter feito um bom portfólio, ter perdido esse tempo, né? Então isso foi uma das coisas que eu já consegui ver o valor, digamos assim, né? De ser uma VanHack Premium. E aí, quando eu vim pra cá, foi legal porque eu também tive toda a assistência, ele me ajudou. Tinha as coisas até que ele falou que ia me ajudar, como eu nem perguntei, ele nem pôde me ajudar mais do que ele gostaria, né? Ele normalmente busca o pessoal no aeroporto, é muito legal. Acabei que quando fui ver, eu já tinha chegado, já tinha feito tudo. Então, tem toda uma assistência, assim, que vale a gente perguntar. Eu não sei como é que tá hoje, mas foi muito importante pra mim, assim, ter esse auxílio e ter um ponto de contato aqui seguro, digamos, no Canadá. Legal. E vamos falar sobre o seu processo de conseguir essa vaga, sobre o seu portfólio, seu cover letter, talvez dar uma dica sobre isso. Tá. Uma das coisas assim que eu já pude ver é que você tem uma sensação que as coisas vão ser muito mais rápidas do que são. Às vezes são rápidas, depende muito da vaga, de um monte de coisa, só que eu entrei bem no mês fiscal. Então eu não sabia disso, mas acho que fevereiro, é um mês fiscal, então às vezes eles param algumas vagas para começar em março. Isso é uma coisa que todo mundo, eu não sabia, então vale aqui compartilhar. Então tem sempre essa expectativa de quando você vai conseguir, então depende muito do mês que você chega e tal. Isso dito, né? Então eu acabei me aplicando para várias vagas. Antes disso eu vi várias dicas lá no VanHack Premium, no Slack, em vários lugares que tinha que fazer uma boa cover letter e tal. Uma coisa que eu fiz, foi um pouco diferente de alguns modelos que estavam lá, que eu acho que valeu a pena, foi deixar a cover letter bem pessoal, assim. Você tem que lembrar que, óbvio que depende da empresa, mas a maioria das empresas aqui são muito informais. Então não precisa, dear recruiter, tipo, não precisa ficar tão formal. Então tenta ser mais tranquilo, tenta botar um pouco da sua personalidade, óbvio, com respeito, com tudo que você tem que passar. E principalmente tentar ir a todos os eventos de talent show que tiver, para tentar ter uma pessoa, porque se você tem um nome, você pode botar inclusive na cover letter, falar, eu falei com a fulano de tal, e ela falou que tinha uma vaga, então por que não, entendeu? Faz isso. Isso é uma coisa que eu percebi que teve um certo
teve um feedback legal. Network to get work. Total, é totalmente o que o William fala, dos valores, né? Então isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que foi muito bom para mim foi ser premium também no LinkedIn, porque o LinkedIn é uma coisa bacana que você... O LinkedIn tem um modelo de negócio engraçado, porque você não vê um valor de cara. Você pensa, vou pagar isso, não vai fazer sentido. Realmente eles não têm tantos benefícios, mas só de ter o benefício do e-mail, que é um benefício que você pode falar com qualquer pessoa que você tem, eu acho que, se eu não me engano, 5 por mês, eu não lembro direitinho. Parece que não é muito, mas a nível de network é primordial. Foi várias formas... Em vários momentos eu pude ir direto, fazer um follow-up direto com o recruiter, ou, por exemplo, quando eu não tinha uma resposta por um tempo, eu falava, vou pesquisar aqui, quem é que trabalha nessa empresa? Eu vou procurar o Talent Acquisition, vou procurar o HR, e eu fui na cara e na coragem. Então, fui lá, mandei os e-mails que eu tinha que mandar. Alguns deles você não tem resposta, mas o mais importante é você continuar tentando. Isso foi uma das coisas importantes. Outra coisa importante que você tem que ter, tipo, eu como UX designer ou quem é UI, eu tive que fazer o melhor portfólio que eu podia fazer no mundo. Então, tentei o meu melhor, fiz a melhor forma. Como UX, o meu trabalho é muito abstrato ao mesmo tempo, então eu descrevi bastante, eu fui bem assim, cada detalhe, para que é como se eu tivesse pegado na mão da pessoa e estivesse apresentando para ela o projeto. Então, por exemplo, para quem é developer, tem que lembrar, cara, não quero passar tempo final de semana fazendo hackathon. Tem que fazer, porque se você não tem se você não tem nenhum código livre, né, open source no seu LinkedIn, ninguém vai ver. Então, tem que fazer, tem que meter a cara. Show your skills. Tem que meter a cara, não tem jeito. Então, isso é uma coisa muito importante. Legal. E sua última pergunta, o que você está fazendo no EA Games? Conta um pouquinho sobre sua vaga. Eu acho que eu posso até compartilhar um pouquinho como é que foi esse processo. Eu tive 2 semanas muito loucas, porque durante um certo tempo eu ficava mandando vaga, tinha algumas entrevistas, não tinha muita coisa de retorno. Eu acho muito porque eu estava muito crua, não sabia me comportar direito, o inglês não estava dos melhores, porque você não tem confiança suficiente. E aí 2 semanas, digamos, foram loucas, porque do nada, assim, por conta até do meu esforço, óbvio, de ter feito diversas cover letters e tal, várias empresas começaram a falar comigo. Então, nessa semana que eu recebi por exemplo, uma oportunidade de fazer entrevista na EA, eu recebi da ACL, recebi da Vision, recebi da UFBA, recebi de vários lugares. Então, no final das contas, eu estava meio que escolhendo. Não chegou a ser escolher porque eu não tinha todas as offers, mas praticamente, eu estava praticamente... a ACL, por exemplo, eu tenho um contato, sabe, show com eles. Eu tenho certeza que se acontecer alguma coisa na EA, eu tenho certeza que eu vou chegar para eles, vou retomar a conversa e vai ser maravilhoso, porque, inclusive, indico fortemente que a empresa é ótima. Com relação à EA, quando eu vi essa vaga, eu primeiro vi uma vaga anterior e depois eu vi uma outra, e nessa última vaga, uma vaga temporária, inclusive, que eu me apliquei diretamente no site, vi no Indeed, né? Eu vi a partir do Indeed, até meu resumê está lá, inclusive vale a pena todo mundo botar o resumê lá o quanto antes, porque os recrutadores, eles veem bastante o Indeed. E aí, eu acho que passou uma semana, mais ou menos, uma pessoa me ligou. Aí, no ato da ligação, eu não sei se eles pretendiam fazer uma pequena entrevista por telefone, que é comum. Não sei pela EA, mas é comum nas outras empresas. Mas só que como eu estava vendo várias empresas, eu já meio que acabei, acho que por conta até eu estava muito excited, assim, também, né, sobre tudo. Eu falei, olha... show de bola, vai ser incrível, mas vamos tentar correr com o schedule, né, para ver o melhor momento de fazer essa entrevista, porque eu realmente estou muito feliz, eu quero participar do processo da EA, mas eu tô numa sinuca de bico, assim, né, eu não sei falar isso em inglês, mas eu falei alguma coisa parecida. E tipo, aí eu falei, então vamos marcar isso o mais rápido possível. Aí a moça da RH, super gente boa, ela rapidamente marcou para a semana seguinte. No dia seguinte ela já me mandou invite para a semana seguinte, logo no início, né, da semana seguinte. Foi incrível essa reunião. Primeiro foi com os 2 art directors. Eles me explicaram um pouco mais do role, né, na verdade perguntaram sobre minhas coisas. Eu fiz questão de falar, eu posso abrir meu site e tal, mostrei tudo que eu faço, porque é uma forma também de você ficar mais tranquilo, de ter um guide, né? Então, eu recomendo todo mundo fazer isso também quando tiver oportunidade.
E aí passou uma semana depois dessa entrevista, fui chamada para, que foi a última entrevista, que na verdade foi um combo, foi uma hora, foi uma manhã inteira, foi 1 hora com só UX, né? Ou seja, meus peers, assim, né? Se for developer, provavelmente vão ser developers, e mais 1 hora com uma UI designer, uma sênior, né? Então, aí nisso, eles provavelmente debateram em algum momento. Logo depois que eu fiz a segunda entrevista, acho que foi alguns dias depois, a moça da RH me ligou, e foi muito interessante porque ela me ligou antes de mandar a oferta, antes deles terem decidido. Ela falou assim: Taya, a galera tá praticamente decidindo em te contratar. Então, assim, eles estão vendo papelada e tal, então, assim, por favor, não aceita nenhuma oferta. Então, foi meio louco. E aí, falando assim pra mim, foi meio, caraca, meu, é muito foda. E aí, quando eu não aceitei nenhum lugar, inclusive, eu tinha várias entrevistas essa semana, eu fui normal, fui a todas as entrevistas normalmente, porque você não pode deixar de ir nos lugares. Você tem que ser como se você não tivesse recebido a oferta de ninguém. Vai normal, porque a gente sabe como é que é a vida. Plano B, plano C. Então, fui normal nas entrevistas e foi o quê? Um dia depois que ela me ligou, praticamente 2 dias depois, recebi tipo um negócio meio padrão, assim, da Adobe, sabe, de contrato, aqueles que você pode assinar online, muito legal. Fiquei lendo que nem uma maluca lá e tal. Eu tinha até um erro no meu nome, aí eu até liguei pra ela, falando, eu tava com medo, eu falei, caraca, eu erro no meu nome, agora não vou me aceitar mais, sei lá. Mas aí consegui. É uma outra pessoa, quase você, né? Aí eu nem disse isso, mas só que quando eles ligaram, eu meio que ainda pedi pra ser um pouco maior o salário, o que foi bastante tenso, porque eu não sabia se eles iam aceitar ou não, mas eles aceitaram e eles mandaram um contrato novo. Então assinei apenas o contrato que já estava atualizado. E aí depois, praticamente, foi muito simples. Eles mandaram um courier na minha casa com os documentos que eu tinha que ver e tal. Dia 4 de abril, eu comecei. Aí eu fiquei uns 5 dias em Worcester para comemorar, porque, pô, não ia ter mais tempo para fazer mais nada. E show, tô lá agora. Agora lá eu trabalho no time do FIFA Mobile. Então, assim, é muito legal. O nome do time é Fio, né? Mas eu trabalho para 2 projetos. Tá muito louco isso, porque são 2 projetos, então ainda está descobrindo como que a gente vai trabalhar nisso. Então, eu sou responsável por testar os jogos, todas as telas, qualquer coisa de fluxo, qualquer coisa que acontece nesses jogos, eles me botam lá na história, né, do Scrum, e eu tenho que dar um sign-off, né, porque eu fui descobrindo os termos também, que eu não sabia. Então, e aí é muito legal, porque é meio que assim, você se sente realmente importante, sabe? É um contrato de 1 ano, mas que vai ser o suficiente para eu ter muita experiência e para eu até provar, de repente, para eles até me contratarem permanente, quem sabe. E para eu saber como é que é o mercado de game, né? Porque eu nunca trabalhei com isso. Então, eu espero daqui a 1 ano refletir sobre isso tudo e saber se eu quero continuar nesse mercado ou se eu quero voltar para o mercado web. Então, acho que vai ser uma super experiência. Legal. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Legal. Então, pessoal, se vocês têm interesse de trabalhar com design, com digital, com tecnologia, programação, marketing e tudo mais, pode ver mais nos links aqui embaixo, vanhack.com, é o caminho para vocês. Talvez você tenha mais uma última dica rapidinha para o pessoal. Assim, se precisar qualquer coisa, se você me conhece realmente, né? Mas qualquer coisa, você pode sempre falar com o Ilha, ou se quiser que ele te ajude a se conectar. Mas, de qualquer maneira, acho que a principal dica é ficar muito confiante no que você faz, acredita no seu trabalho. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca e somos muito, muito bons. Sim. E todo mundo sabe disso. Então, não fica se menosprezando, chega com a cara pra cima mesmo. Aqui ninguém julga, na entrevista ninguém tá nem aí. Primeiro, sexualidade, tatuagem, tamanho de cabelo, cor da pele, nada. Então, chega aqui, na cara e na coragem, faz as entrevistas e mostra que você sabe que você é bom no que você faz, isso não é mal visto. Então, chega tranquilo. Confiança. E vem pra cá. Sim, vem pra cá, estamos te esperando. E, claro, dá um subscribe no vídeo, por favor, se você gostou, para os outros. Compartilha, curte e tudo mais. E vai ter vários links aqui embaixo sobre o que Thay estava falando. Espero que vocês no podcast da VanHack. Tchau. Tchau.